Amigo torcedor, amiga torcedora, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar bastante hoje do mercado da bola. O mercado da bola está movimentadíssimo e também outras informações que estão circulando dos bastidores do Paysandu Esporte Clube. Nós, tradicionalmente, aqui no canal fazemos os vídeos de manhã ou de tardezinha, dependendo do dia. Mas, cara, só consegui fazer de noite porque tá bombando, tem muita informação. Entre elas, Hélio dos Anjos processando o Paysandu, um processo milionário, mais de 2 milhões de reais, quase 3 milhões de reais que o Hélio dos Anjos está pedindo. Tem também a questão do Wanderson, vamos atualizar, já falamos isso no primeiro vídeo dessa semana e vamos atualizar. A questão do João Vieira pode ficar no Paysandu, é isso que a gente vai esclarecer e nós vamos comprovar algumas coisas que já tínhamos falado aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu no canal, você está vacilando. Você está vacilando porque está perdendo informação. E eu vou provar para vocês que vocês estão perdendo informações não se inscrevendo no nosso canal. E também com a sua inscrição, sua curtida, seu comentário, tudo isso junto. Mas se inscrever é o mais importante, curtir também é muito importante para dar possibilidade, primeiro, de mais gente ter conteúdo, ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo jornalístico, bem apurado, passando informações certeiras para vocês, e também nos dá a possibilidade, nós aqui do canal, fazermos mais conteúdos que o YouTube só libera depois de alguns dias, de alguns números de inscritos. Esse canal é muito novo, então a gente ainda precisa de muitos inscritos. E vamos atualizar aqui as principais informações. Eu vou começar assim, sem enrolar muito, vamos direto ao ponto, porque a gente tem tanto assunto para tratar hoje, e o vídeo vai ficar muito longo, e são assuntos bombásticos. Os bastidores do Paysandu nessa semana estão bombando. Novela João Vieira, nós fomos aqui o primeiro canal do YouTube a falar sobre este tema. Você se recorda, no último domingo o vídeo bombou rapidamente, muita gente ficou com raiva que eu postei falando assim, não sei o que, quer tumultuar. Não quero tumultuar o Paysandu, muito pelo contrário, eu quero ajudar o Paysandu. Mas é um assunto que está acontecendo e não tem problema falar do assunto se a informação for verdadeira, se a informação for para esclarecer. E quem começou a falar sobre esse tema foi a imprensa de Goiânia. Você se lembra, o pessoal de uma emissora de rádio começou a divulgar e começou a falar que inclusive o João Vieira estava acertado e fechado com o Vila Nova. O que o staff do jogador passou para a imprensa paraense é que o João Vieira não estava acertado, que o futuro dele ainda é incerto, não tem nada decidido. Mas o que tem decidido é que a família do jogador e ele não querem mais ficar em Belém. Ou seja, o futuro é incerto, mas não é em Belém. Palavras do empresário do João Vieira, que ele deu uma entrevista para o pessoal de Goiânia falando isso. Ele falou também para algumas pessoas aqui do Pará a mesma coisa. Mesmo com toda essa repercussão e tudo isso que ele falou, na segunda-feira, por causa da repercussão do que os influenciadores estavam falando no Twitter, e do nosso vídeo também, de outras pessoas da imprensa que estavam falando sobre isso, o Paysandu decidiu insistir novamente na proposta. E nós abordamos esse tema na terça-feira, quando nós fizemos a análise de Ponte Preta 1, Paysandu 2. Nós falamos aqui que o Paysandu iria refazer a sua proposta para o João Vieira. As coisas estavam muito frias e que estava muito difícil e, enfim, era esse o rumo. E aí teve todo o caso do domingo e na segunda-feira foi decidido pelo próprio Paysandu que iriam tentar conversar mais um pouco. O problema é que o empresário do João Vieira está na Europa. Só deve voltar ali na fase final, nos últimos momentos da Série B. Certo? E aí essa negociação está um pouco travada porque estão esperando que ele volte. Inclusive para o próprio jogador sentar e conversar com o jogador quais são as propostas que estão na mesa. O fato é que a informação que a gente tem até o momento é que o futuro dele é incerto, dele, João Vieira, é incerto, mas não é em Belém. Essa foi a informação inclusive passada pelo staff do próprio jogador. Vamos aqui então à entrevista. E ontem nós falamos isso domingo. Veja o vídeo se você não viu. Está aqui embaixo na descrição e está aqui no card do YouTube. Nós falamos isso no domingo. Quando foi ontem, quarta-feira, dia 6, portanto, 3 dias depois, o presidente do Paysandu deu uma entrevista falando exatamente a mesma coisa. Tá? Daqui, ó. A relação com o João Vieira, palavras do Ética ao GE.
Palavras do Ettinger, atual presidente. A relação com o João Vieira é muito boa. É muito amigo meu, Ettinger falando. Estamos conversando. É difícil renovar. A família dele não quer ficar por aqui, mas ainda tem chance. Estamos conversando, mas é um excelente jogador, é um excelente amigo, tem 3 anos aqui no Paysandu. Inclusive, eu quem trouxe ele. Enfim, também tentou lucrar aí, né? O futuro dele vai ser brilhante. Essa foi a entrevista do Ettinger, né, pro GE, ele confirmou, falou isso pro GE, a gente já tinha falado aqui no canal, o João Vieira tem 26 anos, chegou em 2022 ao Paysandu e tal, tem 54 jogos, mudou de patamar nesse ano, depois que o Hélio dos Anjos... Ele estava meio encostado, né? O João Vieira não atuava tão bem, estava meio encostado no banco e tal. E aí o Hélio dos Anjos percebeu que ele tinha um outro potencial e começou a trabalhar esse potencial dele um pouco mais recuado, não tão na frente, um volante mais... ali em linhas com os zagueiros e com os laterais, né? Então distribuindo o jogo daquela forma. E também, né, fazendo uma conexão com o Robinho. O Robinho um pouco mais à frente, né? E era esse é o trabalho do João Vieira, né? Ser o grande paralelo, né? Normalmente pela posição que ele ocupa, mas fazer melhor esse paralelo. E o Hélio dos Anjos trabalhou muito isso com o João Vieira, né? E potencializou isso no João Vieira, um mérito do Hélio dos Anjos, que descobriu esse potencial e melhorou o potencial desse jogador que não estava tão bem aqui no clube, embora tenha feito o gol lá da Copa Verde, beredê. Falando em Hélio dos Anjos, também foi outra notícia que a gente já acordou com isso. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, entre aspas, embora já se comentasse nos bastidores que isso poderia acontecer, né? Tinha possibilidade disso acontecer, que é o processo do Hélio dos Anjos contra o Paysandu Esporte Clube. Essa informação foi divulgada pelo Magno Fernandes 1h da manhã. Dessa madrugada, né? 1h da tarde. 1h da tarde, PM, pós-meio-dia. 1h da tarde. Hélio dos Anjos, atual técnico do CRB, move uma ação trabalhista contra o Paysandu. O valor pedido é de R$ 2.619.834,26. É muita grana. E aqui está o processo, né? São 200 páginas de processo, tramitação preferencial porque ele é idoso, né? Questão do salário, ele alega aí um monte de coisa, tem as suas argumentações, olha só. E aqui, inclusive, isso vazou de uma forma até, né? Isso aqui, não sei, não era para ser público dessa forma, mas já que vazou, e o Márcio Tuma, que foi eleito vice-presidente, mas é o atual diretor jurídico, confirmou hoje à tarde que eles vão fazer uma apuração rigorosa para saber como é que esse conteúdo vazou, que não era para ter vazado, e que o Paysandu, obviamente, vai recorrer e vai apresentar suas alegações. O Paysandu está muito tranquilo, são essas as informações dos bastidores em relação a esse tema, porque entende que já cumpriu com as suas obrigações e cumprirá com as suas obrigações com o Hélio dos Anjos, que porventura estiverem faltando, mas que o Paysandu entende que já cumpriu tudo o que tinha para cumprir e que já pagou o que tinha para pagar, ou que vai pagar, ainda faltam algumas parcelas, alguma coisa assim, mas que já é um fato consumado. O que ele foi para a justiça é um direito dele contestar, como todo trabalhador, mas não significa que ele vai ganhar. Muita gente está falando 2.600.000 é muito dinheiro para o Paysandu desembolsar isso, e o Hélio dos Anjos falava que 300 mil cruzeiros, 300 mil euros do Wesley Garcia era muito dinheiro, que o Paysandu não tinha esse dinheiro para renovar com o Wesley, comprar os direitos do Wesley. Olha aí, ele e Hélio dos Anjos botando um processo de 2.600.000, que dá quase lá o valor da compra. É um dinheiro praticamente desperdiçado. Um contrato que foi encerrado por volta meados ali de setembro deste ano, ele ia até dia 31 de dezembro de 2024, então se acumula, né? Você paga esse valor também,
independente dele ter sido encerrado antes, tem toda uma série de multas. O salário do Hélio dos Anjos, como vocês estão vendo aí na tela, era algo em torno de 59 mil reais, né? Mais o direito de imagem de 170 mil reais. Né? E a multa pela rescisão antecipada do contrato, 580 mil reais. Isso tudo um valor exorbitante, né? Com direitos de imagem, mais o salário, olha mais 200 mil reais que o Hélio dos Anjos recebia para fazer uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, isso também é um direito dele, certo? O afastamento foi aqui dia 6 de setembro e aqui no ano passado ainda, o primeiro contrato, essa aqui é a renovação, né? E é essa aqui que está sendo contestado. O primeiro contrato era de R$ 61.500, tá? De salário, 61.500 de direito de imagem, né? E 5 mil reais de ajuda de custo de moradia, porque ele estava se mudando para cá e tal. No segundo contrato já não tem mais isso. E ele alega uma série de coisas que a gente, enfim, não vai falar aqui, é muita coisa. R$ 2.619.000 o processo do Hélio dos Anjos contra o Paysandu. Para quem dizia, né, que morria de amores pelo clube, que fazia tudo pelo clube, não sei o que, é claro, eu não nego que ele goste do Paysandu, eu não tenho como afirmar, mas é curioso, né? É um fato curioso. É melhor ser sincero, é dizer, olha, eu sou um profissional, é isso e aquilo, as coisas que eu fiz foi por causa disso, daquilo. Não ficar assim, não, eu faço por amor ao clube. Não era amor ao clube. É que ele é assim, ele é paneleiro. Ele tem a panela dele. Quando ele pega o time pelo meio, fora da janela, que não tem como trazer ninguém, ele, né, tem ali, ele trabalha com o que tem de melhor. Mas depois que ele começa a trazer os dele, ele começa com essa panela. Foi assim da primeira vez, ele processou o Paysandu pela primeira vez. Segunda vez, né? Ele passou aqui em 2019. A primeira vez que ele passou foi em 2001, se eu não me engano, 2002, não lembro exatamente. Mas a segunda foi em 2019, que ele passou por aqui, até 2020, e ele também processou, né? Então é assim, saiu do Náutico por receber uma demissão por justa causa, né? Brigou e tal. Ele é conturbado, ele é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar dele. O lugar dele de técnico. É um lugar respeitável, é um lugar que ele tem que escalar o time mesmo, que as convicções têm que ser dele, ninguém tem que interferir. Mas ele também não tem o direito de interferir em outros departamentos. A informação que a gente tem é que ele interferir até no departamento médico. Você tem que respeitar o departamento. Ele não é médico, ele não se formou em nada, né? Não, até onde eu sei, ele não é formado em medicina. O que ele tinha que se meter no departamento de medicina? Na nutrição, no pagamento das coisas do clube, no carro do clube, que ele falou que o diretor de futebol usava carro. Cara, que o Paysandu é uma bagunça, até sempre foi, não é novidade, certo? Então ele não tinha que se meter em muitas coisas que ele se meteu. Hélio dos Anjos aí processando o Paysandu. O Paysandu afirma, através do Márcio Tuma, que está de consciência tranquila, e eu conheço o Tuma há muito tempo, não vou dizer que é meu amigo, mas é uma pessoa que tem um bom relacionamento. Nós chegamos a trabalhar juntos numa emissora de rádio. É um cara correto, um cara que eu, enfim, um advogado respeitado, né? Se vai fazer um bom trabalho como vice-presidente, a gente não sabe, né? Mas é um cara muito esforçado. Mudando de assunto, falamos aqui, inclusive está na descrição, a questão do Wanderson. Também uma notícia do Magno Fernandes, na verdade isso já estava sendo ventilado, o Magno também falou, e aí vou ler aqui o que o Magno escreveu. Embora nem Paysandu e muito menos o CSA oficial afirmem, mas já é praticamente certo que o zagueiro Wanderson, da qual algumas pessoas me falaram que era o Wanderson. Eu não consegui entender, mas depois eu explico. Wanderson pode deixar o Paysandu e seguir aí para o Azulão Mutange na próxima temporada. Você entre o atleta e o clube alagoano, segunda temporada, foi firmado há um certo tempo. O anúncio de Wanderson em seu novo clube deverá acontecer após o término da Série B, notícia do Magno Fernandes, que é repórter da Rádio Clube do Pará. Né? O Wanderson, porque o que me explicaram é que quando a gente vai falar tipo Wendel, né? É com W-A-N, Wendel,
né? E Wanderson também é W-A-N, né? Aí a gente fala Wanderson, não deveria falar, deveria falar Wanderson. Eu fiquei chocado quando me falaram uma coisa dessa, mas faz sentido, né? Faz sentido, mas é difícil me acostumar a chamar ele de Wanderson. É o Wanderson mesmo. Errou muito, falhou muito, até o zagueiro esforçado, tinha até melhorado nos últimos jogos, eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Participou ali de jogos importantes onde ele não deixou passar nada, mas tem alguns erros muito primários. Falta ali visão de jogo, falta, não sei, assistir jogo. Tem muito jogador também que vai em campo, me garanto. Não é meio assim, você tem que acompanhar, você tem que se atualizar, enfim, entender, participar direito. Eu não sei, não sou capaz de explicar exatamente o que acontece com ele, mas ele às vezes tem uma visão turva, né? Aquela bola que ele tira no jogo da Ponte, que ela sobra, ela vai sobrando, ela tá viajando lenta até. O Matheus Nogueira ia chegar nela, ele corta o Matheus Nogueira na frente do Matheus Nogueira, quando a bola tá chegando, ele bate de cabeça, a bola desce em diagonal para linha, em direção à linha de escanteio, assim, né? Vai para o lado da grande área. Dá tempo de um atacante chegar pelo lado, um lateral chegar, né? Assim, né? E aí ele cruza a bola. Lateral do time adversário, cruza a bola para a área de novo, deixa a bola viva. E aí o atacante do... Na verdade ele nem era atacante, era um zagueiro, se não me engano. Um zagueiro da Ponte. Chega e bate de cabeça, né? Faz o gol de cabeça e... Porra, poderia ter botado tudo a perder no jogo que o Paysandu estava melhor, né? Não era um jogo brilhante do Paysandu, naquele primeiro tempo com a Ponte Preta, mas era um jogo que o Paysandu estava melhor, estava controlando ali, e até então o empate estava no lucro, né? E o Wanderson coloca o Paysandu numa situação de perigo, sem que o perigo existisse inicialmente. Se ele tivesse deixado o curso normal, tivesse uma visão de jogo, um cuidado, né? uma calma, né? Que é inerente à posição que ele tem. Infelizmente, eles são os que mais sofrem, podem sofrer, né? Porque um erro ali é fatal, né, nessa posição, mas aí faz parte, e a torcida nunca gostou muito da presença dele por aqui, embora eu realmente tenha que reconhecer que ele melhorou em alguns jogos ele foi bem, é um jogador que ele tem ali suas qualidades, mas também tem seus defeitos, e a torcida não desce, né? Então ele pode estar aí realmente indo para o CSA. Daqui a pouco eu falo do Wesley Garcia, mas vamos falar também de outro xodó do Paysandu nessa semana, mas nos últimos tempos, mas especificamente nessa semana, que é o Boraci, que ele deu uma entrevista, simplesmente destruiu, e até vi uma análise do Matoso no canal dele aqui no YouTube, falando que poderia ter sido 4 gols junto com a Ponte Preta, porque ele mesmo errou alguns gols ali, que passaram perto. O próprio Nicolas mandou uma bola de cabeça que passou do lado da trave, poderia realmente. Eu falei, o Matoso tem razão em relação a isso. E tem aquela bicicleta que ele dá, uma bicicleta ali, passa um pouquinho acima da trave, mas não ia ter nada para o goleiro. Se ele acerta aquele gol, realmente ele ia se sagrar. Poxa, ele foi escolhido, ele foi eleito como o craque da rodada, a 35ª rodada. E aí foram perguntar para ele, Boraci, né, a respeito de ficar ou não no Paysandu. Ele afirmou que não tem conversas definitivas, mas afirmou que tem aí ainda um contrato de empréstimo com opção de compra. Ou seja, o Paysandu é a prioridade para o clube, né? Para o jogador. O Paysandu é prioridade para o jogador e para o clube de origem dele. Então, o Paysandu, se disser que vai comprar, tem que comprar, porque ele tem a opção de compra, né? Ele tem a prioridade. O Boraci afirma que não sabe se vai dar certo, mas está feliz por aqui e gostaria de ficar no ano que vem. Tem interesse, falou que tem interesse, que gostou do clube, de todos, que gostou da cidade, e afirma que 2025 vai ser um ano ainda melhor para o Paysandu, e que ele gostaria de seguir, inclusive para melhorar o futebol dele. E é verdade, ele era um jogador que estava escanteado lá, que não tinha conseguido grande espaço em clubes da Argentina, veio para cá, para o Brasil, para um time do Rio Grande do Sul, enfim, e tá
estava daquele jeito. Ele estava 3 meses sem jogar quando ele veio para o Paysandu. Estava sem tempo de jogo. Por isso que nos primeiros jogos que ele fez, dava aquela impressão de que ele estava cansado, né? Que ele cansava muito rápido, que ele não tinha uma agilidade. Mas depois isso foi mudando justamente porque o próprio Paysandu, né, foi fazendo um trabalho aí de recomposição muscular, inclusive, com o Borazzi, e aí ele melhorou o futebol dele, foi também pegando tempo de jogo. Outra notícia que circula a respeito de Garcia, nós falamos aqui que o Clube do Remo tinha interesse no Wesley Garcia, e tem interesse no Wesley Garcia, pelo menos entender qual que é a situação e qual que é o valor. Aparentemente é um valor um pouco mais alto, dado que o futebol do Wesley Garcia tem se mostrado eficiente na produção de gols, né? É o artilheiro bicolor na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdão, o artilheiro da temporada é o Nicolas, mas o artilheiro da Série B, que é o que importa de fato, é o Wesley Garcia. E aí o Wesley o contrato dele vai até o final de novembro, já foi um contrato renovado, né? Ia até o meio do ano, foi renovado mais um pouco, vai até novembro desse ano. Até o momento, a diretoria bicolor não procurou o atleta para conversar sobre uma possível renovação. Informações aí do Resenha PSC. Tem uma informação ventilando na Curuzu e também a gente já pegando os ventos de Goiás, porque o Goiás Esporte Clube estaria interessado no Wanderson, eu vi a foto do Wanderson agora, no Wesley Garcia. Goiás queria também entender a situação do Wesley, o Remo também queria entender, então o Wesley Garcia já tem chamado a atenção de outros clubes e você pode ver, né? Quando ele joga, lá eu vi até a resenha do pessoal em Campinas, um vídeo aqui na internet, ele chamou muita atenção quando ele entrou, né? O pessoal que estava comentando o jogo. Volta Redonda tem interesse no Netinho, lembrando que o Netinho está no Rio de Janeiro. O Netinho foi acompanhar o nascimento do filho, né? Ou da filha, não sei exatamente se é filho ou filha. Foi para o Rio de Janeiro, cidade natal, ele é do Rio de Janeiro, e está acompanhando o nascimento da criança lá. Nesse momento, há um interesse do Voltaço para o Netinho. Então, ele também não tem contrato com o Paysandu, pode acabar levando ao final da temporada, certo? E aqui outras informações, a gente já viu, eu também já falei aqui do Borazzi a respeito do craque da rodada, né? O Wesley fala sobre o desejo de ficar no Paysandu, quero seguir e dando o que a torcida merece. E, né, o Wesley Garcia aí, na última segunda-feira, também falou que quer ficar, mas daquele jeito, né, também, né? Parece que não tem muito espaço para ele no Paysandu. E para te fechar aqui esse vídeo, o primeiro CEO do Paysandu, André Alves, anuncia a saída do clube. Sinto uma profunda gratidão, afirma o André Alves, dirigente que estava no Paysandu desde o ano passado e cuidava de coisas relacionadas à administração do time. Essa informação está no oliberal.com, certo? E aí você pode ver André Alves aqui nas redes sociais, anunciou hoje de manhã, quinta-feira, dia 7, o seu desligamento do time bicolor. Foram 1 ano e 6 meses como CEO do clube, teve a honra, afirma ele, de liderar esses desafios, conquistando essas vitórias. A principal delas foi o acesso. É a primeira vez que o Paysandu teve um CEO, né, para cuidar desses assuntos, mas também é um CEO muito apagado, né? Hoje em dia, hoje de manhã, quando essa notícia surgiu, quando o Liberal postou, né, nas redes sociais dele, muita gente falava, não, nem sabia que o Paysandu tinha um CEO, né? Nunca ouvi falar desse cara. Realmente, né, ele parece, se não me engano, as informações dão conta de que ele mora em Brasília, o André Alves, né, Brasília, Distrito Federal, então uma pessoa até distante, assim, não sei até que ponto isso surtiu efeito, e ele comunicou aí o seu desligamento do clube. Ele, André Alves, chegou em 2023 a convite do Maurício Ettinger, certo? Como já tem novo rei no Paysandu, e aí as coisas já começam a mudar,
certo? Por mais que o Roger faça parte da mesma chapa, mas ainda assim não dá, né? Ainda assim, muita coisa muda, não é garantia de que você vai ficar no clube exatamente. Pessoal, domingo eu vou fazer um vídeo de pré-jogo. Paysandu e Brusque, jogo que ocorre na segunda-feira em Belém, 9 horas da noite, no estádio da Curuzu. Então, no domingo, a gente faz o nosso tradicional vídeo de pré-jogo, falando especificamente do jogo, das condições, aquela questão, a gente vai dar uma olhada na tabela, vai olhar as situações que podem acontecer. Já temos aí praticamente apenas 2, 3 rodadas, né, para o final da Série B, então dá para traçar o plano e dá para ver quanto exatamente cada equipe pode chegar e quanto deve chegar cada equipe, embora o Paysandu esteja praticamente classificado, ou salvo, praticamente, mas matematicamente ele ainda não está. O ideal é que ele passe dos 45 pontos. Então, uma vitória contra o Brusque já deixa o Paysandu em um estado de não se preocupar mais. Iria para os 2 últimos jogos sem se preocupar. Mas isso domingo a gente fala mais sobre Paysandu e Brusque aqui na Curuzu. Vamos fazer esse vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal para ter acesso prioritário às informações que estão surgindo sobre o futebol paraense, especificamente o Paysandu Esporte Clube, mas todo esse mercado da bola que também já está acontecendo. Muito obrigado, boa noite para todo mundo e até o próximo vídeo no domingo.